Diz assim: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos na realidade do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto, e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida, e agora a sua verdadeira vida está escondida em Cristo, em Deus. E quando Cristo, que é sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão de sua glória. Nós estamos já há um tempo falando sobre a carta aos Colossenses. O tema central dessa carta é a supremacia de Cristo. Nós já falamos e sempre nós estamos trazendo para ficar bem gravado no coração dos irmãos o que essa carta nos ensina. E o apóstolo Paulo, combatendo as heresias que adentraram nesta igreja, lembrando sempre, irmãos, que Paulo não conheceu de perto essa igreja. Nós não temos nenhum relato de que Paulo visitou essa igreja. Paulo não visitou. Não foi ele o fundador dessa igreja, não foi também. Quem fundou essa igreja foi Epáfras. Paulo esteve preso, esteve pregando na sua primeira viagem missionária, em Atos capítulo 19, mais ou menos. E ele pregou na cidade de Éfeso. E através dessa pregação, Epáfras, ele ouviu a palavra, né? E ele levou essa palavra até os Colossenses e fundou essa igreja. E segundo o relato do apóstolo Paulo, logo no capítulo de número 1, que ele começou a pregar e começou a alcançar outras cidades circunvizinhas ali, daquela região. Hierápolis e Laodiceia também foram abertas igrejas também. Tanto é que no capítulo 4, Paulo, quando ele entrega essa carta, ele fala, né, que quem levou essa carta foi Onésimo, e essa carta ia chegar até aos irmãos ali de Hierápolis e também Tíquico, né, que levou a carta, juntamente com Onésimo. Onésimo, se vocês lembrarem bem, ele é o escravo, tá? Então, essa igreja, Filemão também pertencia a essa igreja também, tá? Então, é bem legal essa carta. Estou estudando, né, o livro do reverendo Hernandes Dias Lopes. Estou estudando esse livro. O pastor Alan está trazendo também Lucas, do mesmo autor, do reverendo Hernandes Dias Lopes. E aqui, uma rápida introdução para os irmãos. O título que eu colocaria para os irmãos, já adiantando, né, é Uma Nova Vida com Cristo. Paulo vai pregar isso do começo ao fim. Tá? Do começo ao fim ele vai pregar uma nova vida com Cristo. No capítulo 3, Paulo agora fala da vida cristã na prática. Então, vocês que estiveram logo no início, vocês acompanharam a leitura das instruções do apóstolo Paulo. Nós vamos ficar apenas até o versículo de número 4, tá? Depois, de uma outra oportunidade, a gente vai dar continuidade a partir do versículo de número 5. Fala da vida cristã na prática, já que no capítulo anterior ele alertou o erro de levar uma vida seguindo várias regras rituais. E é comum mostrar então como deve ser a vida cristã. No capítulo de número 2, ele vai falar sobre várias questões que eram ensinadas por esses hereges dentro da igreja e que Paulo alertou: olha, nós não precisamos seguir esse caminho, vocês têm Cristo, Cristo é o Supremo, Cristo é o Supremo Criador, é o nosso único Deus. Então ele ensina que eles não deveriam seguir esses ensinos hereges daqueles que estavam infiltrados na igreja. Ele orienta a pensar nas coisas do alto,
nas coisas que são do alto, a abandonar os vícios, fazer morrer as obras da carne e se revestir de tudo que é bom. Misericórdia, humildade, mansidão, domínio próprio. E por fim, ainda fala dos deveres da família, semelhantemente ao que disse aos Efésios, porém de uma forma mais resumida. Nós vamos observar que ele trata também de questões familiares aqui também. Tá? Paulo chama a atenção nesse capítulo de número 3, a partir do versículo de número 18, ele vai dar instrução às famílias. Então, assim, essa igreja ela tinha alguns problemas, algumas situações que precisavam ser resolvidas. E quando Epáfras, então, ficou sabendo que Paulo estava em Roma, preso em Roma, ele foi até lá e ele relatou toda a situação para Paulo. E Paulo escreveu essa carta orientando a igreja, porque ele escreve à igreja, ele escreve aos colossenses essas instruções aqui. Tá? E que lógico que para nós ela também se encaixa muito bem, porque quando a gente começa a ler a partir do versículo de número 5, é notório que a gente vê que muitas pessoas ainda não nasceram de novo, muitas pessoas ainda não fizeram morrer de dentro de si essas coisas que nos atrapalham, que nos impede de adorar o Senhor e de servir ao Senhor conforme o Senhor quer que nós façamos. Palavras duras, são instruções muito duras, mas que para a nossa vida ela faz um sentido, ela tem um sentido, uma instrução muito grande, porque nós precisamos de cuidar mais da nossa vida, nós temos que cuidar mais do nosso interior, nós temos que cuidar mais da nossa mente, né? Para que a nossa mente não venha a ser afetada por coisa nenhuma. Primeiramente, portanto, se já ressuscitaste com Cristo. Aqui está falando de um novo nascimento. Está falando de nascer de novo. Um novo nascimento, uma nova vida. Ninguém pode nascer no lugar de uma outra pessoa. Trata-se de uma experiência única e pessoal. E ninguém entra no reino dos céus sem primeiro nascer de novo. Guardem bem isso. Ninguém vai para o céu se não nascer de novo. Não tem lugar no céu para quem não nascer de novo. João 3,3. Não tem. É necessário morrer, é necessário nascer de novo. E quando nós nascemos de novo, nós nascemos o quê? Uma nova criatura. Nós vamos sempre repetir a mesma coisa. 2 Coríntios 5,17. 1 Coríntios 5,17. Nascer de novo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas são passadas e eis que tudo se fez novo. Isso nós temos que ter na nossa vida todos os dias. Nascer de novo significa morrer, ser sepultado. Aqui ele está falando de sepultamento, de nascer de novo, nascer uma nova criatura. Todo homem que nasce em pecado e está espiritualmente morto, ou seja, separado de Deus e corrompido pela velha natureza adâmica, herdada por seus pais. Salmo 51:5. Quando você entrega a sua vida a Jesus, imediatamente o Espírito Santo vem habitar em você, dando vida ao seu espírito que estava morto. Efésios 2:1-5. O homem foi gerado no Éden, degenerado pelo pecado e regenerado pelo novo nascimento. Ninguém lhe perguntou se você queria nascer da carne, mas hoje é desafiado a nascer do Espírito, ou seja, nascer de novo é uma escolha sua, é individual. Isso é individual, eu quero. Eu me lembro que a Brisa batizou em 1987. Ela nem falou para ninguém. Depois que eu fiquei sabendo que ela tinha descido das águas, ela não falou para ninguém. Sabe ela? Ela sabia da perseguição que ela sofria e ela não contou nada para ninguém. E eu ficava assim na minha mente, assim, será que ela já batizou nessa igreja? Quando eu pensava, ela já tinha sido batizada, né? Mas Deus, ele foi tão bom comigo no processo que ela batizou em 31 de março de 87.
eu batizei em 31 de março de 88. Um ano depois, eu batizei no mesmo mês. Nós tínhamos, né, esse batismo, né, eu acho que era um batismo por ano. A gente ia até a Rifaina e realizava. Um ano certinho, foi o período que Deus trabalhou na minha vida, desde do batismo, dela ter nascido de novo. Depois de um ano, eu estava lá. Então, é necessário nascer de novo. A escolha foi dela, a escolha foi minha. A escolha é nossa, é pessoal. A salvação, ela é individual. A salvação é individual. Se o fulano não quer, problema dele. Eu tenho que lutar pela minha salvação. Lógico que eu vou trabalhar de todas as formas, eu vou incentivar, eu vou pregar, eu vou orar, eu vou motivar, tudo aquilo que depender de mim, eu vou fazer. Mas dependendo da escolha dele, falar, olha, eu não quero, então tá, então você segue o seu caminho, eu sigo o meu, espiritualmente falando. Porque é uma escolha, né? E é interessante que aqui fala do Espírito Santo. Ele vem habitar em nós. E a partir do momento que ele vem habitar em nós, ele começa a nos mostrar coisas que nós precisamos arrancar da nossa vida, que não faz parte mais da nossa vida, que não faz parte mais, seja amizade, seja outras coisas, não faz parte mais. Me permita usar a vida do Éder. Ele fez aniversário. E os amigos dele anteriormente falando, queria churrascar e tal, né, Graziela? No dia do aniversário dele, os amigos, e aí, vamos lá, tal. Ele, estou indo para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então, isso começa a acontecer na nossa vida, porque o Espírito de Deus, ele vai nos mostrando, ele vai nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai mostrando dentro de nós que ali não há mais lugar para aquilo, para determinadas coisas que nós fazíamos antes. Então a obra do Espírito Santo na nossa vida, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Não existe rendição sem ação do Espírito. É Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 7 a 8. Quando alguém ouve a palavra de Deus e aceita, Apocalipse 3:20, o Espírito Santo vem e a vivifica, lhe traz vida novamente. Nós recebemos uma nova vida, nós nascemos de novo, uma nova criatura. Então as coisas velhas são passadas. Então a minha maneira de pensar hoje tem que ser diferente, a minha maneira de agir hoje tem que ser diferente, o meu comportamento tem que ser diferente. E as pessoas olham para nós e eles conseguem ver isso naqueles que realmente têm dedicado. Eles olham e falam, rapaz, mas esse camarada mudou mesmo. Esse rapaz, a vida dele é mudada mesmo, transformou mesmo. Em contrapartida, existem pessoas que a vida não mudou, a vida continua do mesmo jeito. A pessoa olha para ele, ele continua do mesmo jeito. É verdade. Eu vou tomar até água agora. É verdade. É verdade. Ele falou para mim, no dia do aniversário dele, eles ligaram para churrasco. Eu falei, não, vou para a igreja, vamos todo mundo, vamos para lá. Ele convidou mesmo, é verdade, ele convidou. Mas tudo tem um momento certo, né? A gente está esperando. O Éder é uma pessoa assim, ele está com a gente toda terça orando, né? E ele é assim, é uma pessoa assim, ele é muito prestativo, né? Ele não pode, a pessoa chegou pela primeira vez, ele já vai lá, ele já conversa. Isso é bom. Eu acredito que Deus tem para a sua vida o dom de evangelista, eu tenho certeza disso. Porque você tem esse jeito de falar, de pregar, de insistir, né? Então eu acredito que Deus ele vai te levantar e vai levantar você em nome de Jesus, eu creio, né? E não tem vergonha de falar, ele vai e fala, né?
Então é necessário realmente nós darmos lugar ao Senhor e deixar com que Deus venha usar segundo os dons que nós temos, né? Então, voltando à palavra, Ele nos vivifica, produzindo um efeito concreto, uma limpeza e mudança em nosso interior. Então o Espírito vem, Ele começa a mudar a nossa vida, a mudar e transformar a nossa vida. Irmãos, eu louvo a Deus porque assim, o momento que eu tive o encontro com Deus, o momento que eu tive o encontro verdadeiro com Deus, eu lembro muito bem, eu tinha muitas amizades, eu tinha muitos amigos, a minha esposa vai lembrar disso, né? E na ocasião, eu tinha tanta sede de ir para a igreja, né? Eu nem lembrava mais que eu tinha aqueles amigos, né? Eu nem lembrava. Eu lembro que eu convidei alguns e levei alguns para a igreja, né? Tem uns que se converteram, que hoje servem ao Senhor. Na época que nós estávamos como amigos lá, hoje ele é meu amigo, mas irmão em Cristo. Tá? Então assim, Deus ele foi trabalhando na minha vida de uma forma tão grande que o que eu queria era estar na presença de Deus. Aquilo que me satisfazia era estar na presença do Senhor. Aquilo que eu gostava de fazer era estar na igreja. E isso, irmãos, faz 35 anos e não mudou na minha vida. Louvado seja Deus. Não é porque eu estou na condição de pastor. Eu sempre olhei para a minha vida. Eu me conheço, eu sei quem eu sou. Eu não posso vacilar. Eu não posso vacilar nem um segundo, porque eu sei quem eu sou. Então eu preciso estar na presença do Senhor sempre, buscando fortalecimento todos os dias. Todos os dias. Porque o inimigo ele está a todo momento tentando nos derrubar, lançando as suas setas. E nós, através da oração, nós vamos fechando. Nós vamos, através da palavra, nós vamos fechando essa brecha, não dando brecha para que ele venha tentar nos derrubar. Quando estamos em Cristo, o Espírito Santo nos dá a sensibilidade para discernirmos aquilo que agrada ou desagrada. Romanos 8, 11 a 14. E é uma verdade. Aqueles que têm essa comunhão com Deus, aqueles que realmente são convertidos na pessoa de Cristo, ele tem essa sensibilidade. Ele tem essa sensibilidade porque o Espírito ele não acusa. Quem acusa é Satanás. Ele nos mostra. Ele nos convence, olha, isso não é certo, isso não é correto, esse caminho que você está seguindo não é bom, essas decisões que você está tomando vai te trazer prejuízos grandes, e o que eu sempre gosto de dizer é que você tem que cuidar do seu presente, para que no futuro você não venha chorar o passado. Por que eu não cuidei? Por que eu não vigiei mais? Por que eu não orei mais? Por que eu não busquei mais? Por que eu não consagrei mais? É isso. E ele nos dá esse discernimento. Arrependimento, segundo o homem, gera culpa e reincidência. Arrependimento no Espírito gera mudança e santidade. Quando ele entra, nós começamos a mudar. Concluindo essa introdução, o novo nascimento é a ação sobrenatural do Espírito Santo em nós. Essa experiência nos leva a gozar de uma paz diferente que o mundo não dá. Possamos sentir o amor e uma alegria indizível e cheio de glória. 1 Pedro 8. Portanto, toda pessoa salva em Cristo Jesus passa a ter uma nova natureza e viver uma nova vida com Cristo. 2 Coríntios 5,17. Indo para o texto, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. O original dessa passagem, no grego, vai falar que nós estávamos mortos, nós estávamos sepultados.
Então, se nós estávamos sepultados, nós morremos realmente. Então, aquela velha vida está sepultada. Agora, nasceu uma nova vida. Nasceu uma nova vida. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar as coisas do alto. Eu tenho que pensar nas coisas do alto. Só busca as coisas do alto e só pensa nas coisas do alto aquele que verdadeiramente nasceu de novo. Aquele que não nasceu de novo, ele não pensa nas coisas do alto, ele não busca as coisas do alto. A Bíblia diz que nós somos cidadãos dos céus. Evidenciamos a verdadeira conversão quando desejamos as coisas do céu, mais do que as coisas da terra. Isso é nítido. Por que Paulo ensina que nós temos que buscar as coisas do alto? Ele está nos preparando, porque aonde nós vamos morar? Aonde nós vamos passar a eternidade? Ele está preparando a nossa vida. Nós temos que pensar nas coisas do alto e buscar as coisas do alto. Quando nós precisamos de tomar decisões conforme a Silvana e o Juninho precisam, o que eles fazem? Eles buscam onde? Vai buscar no amigo? No parente mais próximo? Não, eles vão buscar as coisas do alto, vão buscar Deus, vão buscar o Senhor. É Ele que tem a resposta para tudo aquilo que nós precisamos. Nós não sabemos que caminho tomar, nós não sabemos decisões, nós não sabemos nada. Nós não sabemos nem o que vai acontecer daqui a um segundo, porém Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. E Ele quer que nós busquemos as coisas do alto, Ele quer que nós pensemos nas coisas do alto. É dessa forma que o verdadeiro cristão deve viver. A todo momento na sua vida, o pensamento dele está no alto. O maior campo de batalha do ser humano é o seu próprio pensamento. Estudos dizem que durante o dia temos até 26 mil pensamentos, e a maioria deles são negativos. Aí Paulo ele vem aos Romanos, no capítulo 12, no verso 2, e ele diz: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 2, essa versão é Almeida, revisada e atualizada. Não pode haver conformidade com esse mundo. A nossa mente precisa de uma transformação, de uma metanoia. E de que forma a nossa mente é mudada? Através da palavra. A palavra ela tem esse poder de mudar a nossa mente, de mudar os nossos pensamentos. Quando nós lemos a palavra, quando nós entendemos a palavra, quando nós compreendemos o querer de Deus da nossa vida, nós sabemos muito bem discernir as coisas. Nós sabemos muito bem. Ela precisa ser renovada diariamente. A nossa mente tem que ser renovada diariamente. E isso nos remete a uma busca constante com Deus. Não é que você vai ficar orando o dia inteiro na sua casa. Você vai estar orando em espírito. Seja no seu trabalho, dirigindo, sei lá, trabalhando. Você vai estar orando sempre em espírito. Falando com Deus. Quando nós vemos uma situação e essa situação desagrada a Deus, o que nós falamos? Senhor, tem misericórdia. Guarda a minha alma, livra-me, Senhor, do pecado. É o tempo todo, é uma luta constante. A nossa mente, ela é bombardeada todos os dias. Desde o momento que você levanta até o momento que você se recolhe para dormir, a sua mente é bombardeada nas ruas, nos lugares aonde você vai. A sua mente, ela é bombardeada. E nós blindamos ela de que forma? Com a palavra de Deus.
nós vamos ficar livres disso. Enquanto nós estivermos aqui, nós não vamos. Nós vamos ser bombardeados todos os dias. Mas o Senhor, Ele está nos guardando. O Senhor está nos protegendo. O Senhor está nos livrando. Nos livrando de todos os males. Pode ter certeza, a maioria das pessoas que não estão mais servindo a Deus, que deixou de seguir os caminhos do Senhor, com certeza começou a dar lugar na sua mente para outras coisas. E quando ele acordou, agora sua mente está tão tomada, que ele não consegue mais voltar. Não foi sincero para com Deus, não buscou o Senhor, não orou, não pediu ajuda aos irmãos, e foi dando lugar. E hoje não tem condição mais, porque a sua mente está tomada, completamente tomada. Lembra de Davi? Davi era para ir para a guerra. Mas ele observou Batseba, e aquilo caiu na mente dele. A obrigação dele era ir para a guerra e lutar. Mas ele deixou com que aquilo tomasse a sua mente, o seu coração. E uma vez que tomou a sua mente e o seu coração, foi concebido o pecado. A nossa mente tem que estar blindada com as coisas do alto, as coisas de Deus. Senão nós não conseguimos de maneira alguma. A pandemia trouxe com ela um aumento de 23% no abuso de álcool e drogas. O divórcio aumentou muito. Além disso, milhões de pessoas sofrem com preocupações financeiras, desempregos, dívidas, dúvidas, depressão, raiva e culpa. Você pesquisa. A situação da humanidade. E essa preocupação, o Senhor, Ele tem com a minha vida e com a sua vida, com a sua igreja. Nós temos que buscar as coisas do alto e pensar nas coisas do alto. Isso é uma segurança para a nossa vida. Nós não podemos brincar, a coisa é séria. Nós não podemos brincar, nós temos que levar essas coisas mais a sério. Não, que é isso? Comigo? De jeito, não acontece nada. Que é isso? Estou firme com Cristo. Está firme com Cristo, mas não vem na igreja, não participa de oração, não participa de consagração, não participa de nada e acha que está fortão. Aí quando aparece uma Batseba da vida, não dou conta. Isso é séria. Só assim podemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Nós não sabemos o que é bom para nós não sabemos o que é agradável para nós muitas vezes. E nós não sabemos nem o que é agradável a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas a nossa mente, ela precisa de um cuidado especial. Essa mente precisa de um cuidado especial. Irmãos, nós não temos noção do que a mente nossa ela é capaz. Nós não temos noção. Nós não temos noção. Nós temos que estar na presença de Deus. Constantemente. Constantemente. Tem pessoas aí entrando em depressão por coisas pequenas. Coisas pequenas. Coisas banais. Coisas que Deus, resolveria no estalo de dedo. E Paulo, ele chama a atenção da igreja e a nossa atenção nessa noite, uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo,
Mantenha os olhos fitos nas realidades do alto, onde Cristo está. Nós ressuscitamos com Cristo, nós estamos em Cristo, e nós temos que buscar as coisas onde Cristo está. No verso de número 3 ele diz assim: porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo e em Deus. O nosso viver está em morrer. Marcos 8,35. Jesus diz: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Nós vamos perder, mas nós vamos ganhar. Nós perdemos amizades aqui às vezes. Tem coisa que aparentemente aos olhos é gostoso, é maravilhoso, mas nós deixamos isso de lado, mas nós ganhamos o céu. Nós temos uma esperança de vida eterna. É uma troca que nós fazemos, mas essa troca que nós fizemos nos vai render coisas maravilhosas, eternamente falando. O nosso lugar está reservado no céu, o meu e o seu. E nós temos que cuidar da nossa vida nessa terra, para que nós venhamos desfrutar de tudo aquilo que Deus preparou para as nossas vidas, e que custou caro para Ele. Custou caro. Colossenses 2,14. Ele cravou na cruz a minha dívida e a sua dívida. Ele pagou um alto preço pela minha salvação e pela sua. O ato de listar a dívida e de pregar era um costume que eles tinham na época. Eles tinham uma dívida, então eles relatavam tudo e cravavam numa madeira. E Paulo fala: olha, a dívida que nós tínhamos era grande. A lei condenava eu e você. A lei não dava chance para nós sobrevivermos, não. A lei punia eu e você. Mas o Senhor, Ele morreu, Ele cravou a minha dívida que nós tínhamos lá na cruz. Agora todos podem olhar. Nosso inimigo pode olhar. A nossa dívida foi cravada lá na cruz. Eu não devo nada. Eu não devo mais nada. O Senhor pagou um alto preço por nós. Um alto preço por nós. Somos cidadãos dos céus, conforme eu disse. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu. E de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20. Nós aguardamos ansiosamente. Sabe por quê? Porque esse mundo nos entristece. Esse mundo nos causa dor. Nós sofremos muito nesse mundo. Aqueles que realmente buscam as coisas do alto, que vivem e pensam nas coisas do alto, sabem que esse mundo só nos traz dissabores, só tristezas. Mas existe algo que é eterno. Existe algo que nós vamos desfrutar por toda a eternidade. Aquilo que a nossa mente não consegue nem somar e nem colocar no nosso coração, o que Deus reservou para nós. São coisas grandiosas, são coisas maravilhosas. As coisas daqui são efêmeras, são passageiras. Hoje está na sua mão e amanhã não. Mas quando você faz uma escolha consciente, quando você coloca Deus em primeiro lugar, quando você coloca as coisas do alto em primeiro lugar, o Senhor responde. Decisão do Júnior: eu vou pedir demissão. Minha família não tem condição mais. Mas ele poderia ser egoísta. Não, a Silvana vai, eu vou trabalhando aqui. Estou ganhando bem, estou sossegado aqui. Ela fica lá. De 15 dias eu pego o avião e vou. Não, ele abriu mão. Ele abriu mão de uma baita de uma empresa. Ele pensou na sua família.
Ele pensou nos seus filhos. E quando Deus olha para uma situação dessa, o que Deus faz? O Senhor vem e completa a obra. Porque Deus só não conhece o nosso coração como Deus conhece a intenção do nosso coração. Às vezes você está até querendo fazer alguma coisa, mas a sua intenção é outra. Às vezes você quer até fazer uma coisa, mas a sua intenção é outra. Deus sonda o nosso coração, a nossa mente. E Ele sabe quem nós somos. Ele sabe quem nós somos. E quando nós buscamos as coisas do alto, o Senhor Ele vem e o Senhor realiza a obra completa. Uma vida escondida, oculta em Cristo. Há a possibilidade de Paulo estar falando sobre a vida gloriosa que pertence ao crente. Essa vida não pode ser vista agora em todo o seu esplendor, permanecendo escondida aos olhos de todos. O texto diz que ela está com Cristo em Deus, porque o Salvador, estando junto ao Pai, vive na plena participação dela. Um dia vai ser revelado esse Cristo, e então nós vamos viver. Hoje a nossa vida está escondida, guardada, protegida com Deus, mas vai chegar um dia que Ele vai se manifestar, e aí então nós estaremos com Ele para todo o sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 4: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. É a esperança que eu tenho. É a esperança que eu tenho. Eu não estou sofrendo, entre aspas, nessa terra sem esperança nenhuma. Eu estou esperando alguma coisa. E o que eu estou esperando, o meu Cristo já reservou para mim. E o que finda o último processo do que nós precisamos de passar, de regeneração, justificação, é a glorificação. E nós receberemos essa glorificação no final. É a esperança que eu tenho, é a esperança que a igreja tem. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Se coloque de pé, por favor. Paulo ensina ainda que o Senhor um dia se manifestará